noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Cânia, meus amigos, e hoje é dia 19 de fevereiro de 2024. O mês de fevereiro já está aí quase findando, né? Estamos na penúltima segunda-feira. E é com muita alegria, né? Essas segundas-feiras que a gente vem aqui restabelecer as nossas energias, né? Mesmo no virtual, nós estamos aqui conectados com Deus, nosso Pai, com Jesus, os bons amigos espirituais, os mentores da nossa casa presencial, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, que é a equipe do senhor José Marcos Garcia. Então, é com essa alegria que damos início ao nosso Evangelho da noite. E como é de costume, meus amigos, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que sempre faz a leitura daquele pequeno grande livro, né, meus amigos? Está aqui o meu, ó. Caminho, Verdade e Vida. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão, né? Gratidão a todos. Gratidão a Deus Pai pela permissão de estarmos aqui reunidos para o estudo e propagação do vosso Evangelho. Então vamos. Ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de catedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Caminho, Verdade e Vida, lição 38. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Ronaldo. E eu fui aqui correndo meu livro para ver de que ano que era a publicação do livro, de 48. Naquela época também já se falava da educação, né? A missão de ensinar muito desmoralizada, né? Então, meus amigos, temos que manter firme com a pedagogia de Jesus. E agora, né? Já agradeci, né, Ronaldo? Gratidão, viu, meu amigo? Quero Sim. convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a nossa oração inicial. Iraídes, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite, Boa querida. noite aí, os queridos amigos, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, esses mentores maravilhosos que já se dispõem, né? Não só nesse momento, mas todos os momentos, com todo carinho, com todo amor, eles se dedicam a nós, né? Que em nome de Jesus vai em nome da caridade
vai nos amparando, nos assistindo, nos intuindo melhor a fazer, e às vezes a gente tão distante, né? Nem percebemos. Então, nós queremos muito agradecer a Jesus esta oportunidade de estarmos juntos, todos nós, reunidos no seu Evangelho, estudando seus ensinamentos, principalmente com as parábolas, que são maravilhosas, não é? Obrigada, Jesus, pelo seu empenho diante de nossas fraquezas, de nossa ignorância, da nossa má vontade, muitas vezes, e nós te rogamos uma vez mais, que nunca nos desampare. Se conosco, Senhor, durante essa caminhada aqui na bendita escola, nos sustentando no melhor a fazer, na boa relação com nossos irmãos queridos. Intui, Senhor, intui-nos a percorrer a jornada da paz, da compreensão, da justiça, assim como fizeste. Compreender nosso irmão, cada estágio que cada um deles se encontram, e orar por todos nós, juntamente, Jesus, convosco, assim como fizeste. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos o pão material, dai-nos o pão espiritual, perdão de nossas dívidas, assim como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação do caminho, mas livra-nos, Senhor, do mal que reside em nós, das tentações, porque teu, Senhor Jesus, é o reino e a glória junto ao Pai, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos, gratidão também. Que assim seja, querido. Quero convidar agora a nossa amiga Otília, que vai fazer para nós a leitura do Evangelho, né? Otília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia, pelo convite. Boa noite a todos. As parábolas. Diz ele, o incrédulo, são, sem dúvidas, imagens, mas ainda assim, mistas se torna, que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhe forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muito ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Obrigada, Tânia, e a todos. Nós que agradecemos, Otília. E hoje, meus amigos, o estudo está por minha conta, né? Então, que a espiritualidade amiga me ampare e me ilumine para que eu possa passar o estudo hoje. Hoje é a terceira segunda-feira do mês, como a gente já tinha combinado, é o estudo de uma parábola. E hoje nós vamos estudar a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é muito querida, tá? Ela é do meu coração. Mas eu fazia uma interpretação dela muito similar, né? Aquela do filho que vai e tal, passa necessidade e volta. Mas estudando, né, eu tive a oportunidade de estar aqui, eu até
antes de iniciar o estudo, quero compartilhar com vocês esse livro aqui, que é muito lindo, Parábolas do Amor, do Jorge Larra e da Sandra, né? São marido e mulher, que é, assim, maravilhoso para quem é apaixonado por parábolas. As parábolas evangélicas do Rodolfo Caligares, embora seja, o meu é bem já idosinho, o meu é de 63, ele é até mais velho do que, do que eu, mas de um conhecimento profundo. E temos também, que eu consultei, Parábolas Terapêuticas, do Dr. Alírio de Siqueira Filho. Então, assim, ao estudar, eu vi a riqueza que é essa parábola, meus irmãos. Então, vamos lá, né? Antes de iniciarmos o nosso estudo, essa parábola é a parábola do Lucas, que está lá no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Mas, primeiramente, quem é Lucas? Lucas é um dos evangelistas, né? E Lucas, ele é o autor do Ato dos Apóstolos. Então, os seus textos é um texto, assim, de uma riqueza muito grande no Novo Testamento. Lucas pertencia a uma família culta e abastada. Ele tinha talentos para a pintura e exercia a medicina. Então, entre os divulgadores ali, né, os apóstolos todos, né, depois os discípulos de Jesus, Lucas é o primeiro alfabetizado, né? Então, ele não conheceu Jesus. Ele somente veio conhecer Jesus pelos apóstolos. Ele foi discípulo de Paulo. E o Evangelho de Lucas, ele é dividido em 3 partes. Porque Lucas, se não fosse Lucas, a gente não ia conhecer a maravilha que é a passagem de Jesus aqui na Terra, né? Então, o seu evangelho é dividido, primeiro, as atividades de Jesus na Galileia, o caminho para Jerusalém, e depois a terceira parte, que é Jesus em Jerusalém, paixão e morte e ressurreição. Então, nós temos essa parte aí nos evangelhos de Lucas. É o evangelista que mais fala de Maria e da infância de Jesus. Então, assim, dá-nos entender, segundo os estudiosos que eu andei vendo, que ele pode ter conhecido Maria pessoalmente, tá? Ele destaca no seu evangelho aspectos assim da personalidade de Jesus muito marcantes, que é o amor, a delicadeza, a compaixão pelos pobres, o carinho pelas crianças, pelas mulheres, pelos pecadores. E isso a gente percebe muito bem nas parábolas que Lucas vem nos narrando, né? Do bom samaritano, do amigo importuno, da ovelha perdida e a do filho pródigo, que é onde a gente vê nessas parábolas que vai evidenciando, né, a piedade, a oração, a alegria, né? É a alegria nascida da fé, essa coisa gostosa, né? Essa fé que a gente tem, e a ação dos bons amigos espirituais. Agora, meus amigos, eu quero fazer um convite para vocês. Aqui é um pedacinho da Galileia. Eu quero convidá-los para que a gente possa entrar nessa imagem, mais especificamente, numa casa. Eu quero fazer um convite para a gente ir para a casa de um fariseu. O fariseu era aqueles sacerdotes que cumpriam rigorosamente todos os rituais de pureza das vestes e do corpo. E nós vamos estar nessa casa juntamente
com Jesus, os escribas, os doutores da lei, os publicanos, os pecadores, as mulheres e as pessoas do povo em geral, os mais simples e os mais humildes. Nós vamos poder também levar conosco as pessoas que nos são queridas, aquelas que gostaríamos de consolar, de compreender, de perdoar e reconciliar. Pois Jesus não repelia ninguém. Só que no momento que estamos ali todos reunidos, né, em torno de Jesus, uns escribas e uns fariseus começaram a fazer críticas a Jesus e a dizer: olhem só como esse homem acolhe os pescadores e até come com eles. Mas Jesus, que é o nosso mestre por excelência e contador de histórias maravilhosas, ele conta 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas não estavam separadas. Então, a primeira parábola que Jesus contou foi a da ovelha perdida. Em seguida, ele contou a da dracma perdida. E a última é o que nós vamos estudar hoje, que é a parábola do filho pródigo. Então, meus amigos, hoje nós vamos deter no estudo dessa parábola. Então, eu convido todos vocês para nesse momento. Mas mentalize, como eu disse, as pessoas queridas, as pessoas que gostariam de consolar, de compreender, de perdoar e reconciliar. Vamos conhecer a parábola. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dai-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela grande região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que enviou aos seus campos para apacentar. Ele desejava saciar-se com as arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados o meu pai tem, abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os servos: trazei para fora a principal estola e vesti-o. Dai um anel para sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai, e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu.
Estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou, se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, o seu pai disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandato seu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, disse ao filho: Tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, meus amigos, é essa a parábola. Então, a gente lendo a parábola assim, fica nessa, superficialmente, fica nisso, né? O filho foi embora, gastou tudo, aí o pai perdoou e ele retornou. Mas essa parábola, ela é muito profunda. Vamos refletir agora as passagens dela para a gente poder entender melhor essa parábola. Filho pródigo. O filho pródigo são as almas imaturas, né? Somos todos nós. Nós somos ainda criaturas imaturas, espíritos inexperientes, inocentes, irresponsáveis, desconhecedor das coisas. Nós ainda não temos maturidade suficiente. Casa do Pai. A casa do Pai é a essência divina que todos nós temos dentro de nós. É aquela consciência que a gente tem de um ser maior, né? E esse ser, quem é? O Pai, né? O Pai da parábola, que é Deus, o nosso Criador, né? Então, quando a gente fala em Deus, nosso Criador, Deus é muito mais do que a gente pensa. Deus não é aquele senhorzinho barbudo que está sentado no trono, não. Deus é a energia que está no universo, que habita dentro de cada ser vivente que está aqui na Terra. Mas, como a nossa doutrina é maravilhosa, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos diz que Deus, primeira coisa, isso daqui a gente tem que guardar, que Deus é eterno. Se ele tivesse tido um fim, ele teria saído do nada. Então, também teria sido criado por ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então, Deus é eterno, né? Então, tá aí. Kardec nos fala isso. Ele é imutável. Se ele tivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Então, Deus é imutável. Deus é imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que achamos de matéria. Então, Deus não é matéria igual a nós. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Eterno, imutável e imaterial, Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder,
algo haveria mais poderoso, tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Então, ele é onipotente. E essa daqui que é linda, maravilhosa. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, para completar os estudos, está aí, essa é a questão 13 lá do Livro dos Espíritos, né? Que é o primeiro capítulo, quando a gente está lá estudando o Livro dos Espíritos. O nosso objetivo não é estar estudando essa parte, mas é a gente saber que Deus, os atributos de Deus é eterno, é imutável, é imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Ok, vamos voltar para o nosso estudo. Lá na parábola diz: dai-me a porção que me cabe da propriedade. Então aqui a gente tem noção que o pai não está morto. O pai dividiu a herança entre os filhos. E nós, se nós virmos que a casa do pai é a essência divina, que o nosso pai é o Deus Criador, o que é a nossa herança? A nossa herança maior são os nossos recursos para a nossa evolução. O primeiro recurso que nós temos para a nossa evolução é o corpo, a saúde, a inteligência, a família que formamos e a profissão. Porque tudo isso daqui, gente, é um interligado no outro. É isso que vai fazer com que nós passamos pela Terra e tenhamos a nossa evolução. Porque a nossa evolução opera no mundo espiritual, mas aqui não é nem mais, é mais, né? Mas no mundo material. Porque é aqui que a gente vai testar realmente quem nós somos, né? Então, nós temos que ter essa consciência. E nós somos responsáveis por todos esses bens. E esses bens pertencem a quem? Principalmente o nosso corpo. A Deus. Nós somos só usufrutuário desse corpinho que todos nós temos e que temos que cuidar muito bem para a gente ter a saúde, desenvolver a inteligência, cultivarmos a nossa família, depois cultivar a família que formamos, a nossa profissão, tudo isso. Tendo em vista todas as leis da sociedade para que a gente possa evoluir. Ele repartiu os recursos entre eles. Então, aqui é uma questão que quem repartiu? O Pai. E Deus reparte tudo conosco. Deus é equânime. Olha a palavra bonita, diferente, né? O que quer dizer isso? Ele dá tudo igualzinho para todo mundo. Porque Deus, como nós vimos, um dos atributos dele, ele é soberanamente justo. Então, eu não tenho mais do que ninguém, nós somos iguais, né? Nós que fazemos, que utilizamos os nossos recursos que recebemos de uma forma errônea, né? Aí muita gente pode falar assim, mas tem pessoas que nascem com carências, né? Carências afetivas, carência de falta de uma família, de saúde, de bens materiais. Sim, todos nós nascemos com as nossas carências. Mas aqui, o Dr. Alírio, no livro Parábolas Terapêuticas, ele fala, essa frase eu achei linda. A carência de hoje é o resultado do abuso de ontem. Então, tudo aquilo que a gente acha
que está nos faltando, que não está como a gente queria, é o abuso que tivemos ontem, né? Então, vamos lá. Opa, coloquei aqui também. O filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. Aqui, se a gente analisarmos, esse ausentou-se para um país distante. Então, aqui nós estamos afastando da casa do nosso Pai. O nosso Pai, que é a nossa divina essência, que é Deus. Estar em casa é quando a gente está em comunhão com nós e com Deus. E nessa questão aqui, o filho ausentou-se para uma região distante, nós vemos a questão que o filho utilizou-se de um recurso que todos nós temos e que muitas vezes utilizamos erroneamente, que é o livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente, em nossas atitudes, na nossa vida, nos momentos que passamos, nós utilizamos erroneamente tudo aquilo que está conosco, né? Por que que a gente usa erroneamente? Kardec nos diz que quando a gente utiliza do instinto, o instinto não raciocina. A razão permite a escolha. Então, quando a gente utiliza a razão, a gente tem a escolha, que vai dar ao homem o livre-arbítrio, que é lá a questão do Livro dos Espíritos, questão 75A. Então, a gente vê que tudo na vida tem uma consequência. Podemos utilizar do nosso livre-arbítrio, mas nós vamos ter a nossa consciência, né? Eu tenho um amigo que sempre diz, né? O livre-arbítrio não é tão livre, porque a gente vai ter essa consciência que você fez uma escolha, mas tudo vai ter essa consciência. Então, vamos lá. Opa. Dissipou toda a propriedade, vivendo dissolutamente. Dissipou e acabou, né? Consumiu tudo, acabou com tudo. Vivendo dissolutamente. Olha só o que é dissolutamente. A gente tem que compreender bem as palavras para a gente poder entender. Ele foi viver de uma maneira imoral, libertina, devasso ou promíscuo. Então, esse coitado desse filho pródigo, sem conhecer nada, porque nós vimos que ele é imaturo, ele foi viver a vida. Ele escolheu, vou viver, vou gastar tudo. Meu pai já dividiu a herança e eu vou viver. E quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida, né? A gente vai viver conforme a gente acha que é, né? Ok, ele foi. Ele utilizou-se do livre-arbítrio dele e vai ter a consequência dos atos, que são as escolhas, viver de acordo com as escolhas dele. Isso ele quis, e Deus nos permite viver dessa forma, escolher os caminhos que a gente quer caminhar. Ele começou a passar necessidade. Aquele esbanjou, se ele está passando necessidade, ele esbanjou todos os recursos que ele tinha. Quais são os recursos que nós vimos? O corpo, a saúde, a inteligência, tudo isso, família. Ele gastou tudo. E ele teve um afastamento do amor divino. Ele afastou-se da casa do Pai. Logo em seguida, ele associou-se a um dos cidadãos daquela região. Então a gente a gente percebe que ele não voltou para a casa do pai. Ele associou a uma outra pessoa, né? Ele foi pedir até trabalho para uma outra pessoa. Então ele começou a passar por angústias.
por apuros. Ele sente falta de necessidade. E quando nós estamos nas nossas angústias, nos nossos apuros, nós não temos força, meus amigos, nem de fazer uma oração, porque nós estamos fora da casa do Pai. Não temos força de pedir uma orientação. Não alinhamos a nossa vida com a proposta divina. Nós permanecemos numa teimosia. Aqui, quando a teimosia impera, o que é? É o orgulho. A teimosia é o orgulho. Então, a gente vê até a questão do não imperando, né? E se eu tenho orgulho, se eu começo a temar, eu tomo decisões drásticas, eu vou romper com pessoas queridas, eu magoo pessoas queridas que estão ao meu lado, e ali o não imperando. Eu não perdoo, eu não vou pedir perdão, eu não falo, eu não ajudo. Se está feito, e fica como está. Então, aqui eu vejo a nossa criancice. Estamos afastando da casa do Pai, começamos a fazer bobeira, né? Se tornamos ainda mais crianças. Ele foi enviado, né? Ele foi enviado para o campo para apacentar porcos. Aqui é bom a gente também dar uma paradinha e analisar. Na época de Jesus, os judeus consideravam, né, nessa época, a carne de porco imunda. Eles não comiam carne de porco, porque Moisés já havia proibido o consumo de carne de porco após a fuga do Egito. Então, quem alimentasse desse animal, porque eram animais assim, cuidados de forma precária, eles transmitiam muitas doenças, né? Então, era considerado que é uma pessoa impura. Então, nessa passagem, nós tomamos ciência que o moço, e que nos colocando-nos no lugar do filho pródigo, é quando nós descemos lá no fim do poço, né? Ele abaixou a condição social dele, estava faltando tudo dele. É quando a gente está no fim do poço. É quando nós estamos afastados mesmo da casa do nosso Pai, né? Da nossa essência divina. Aí o moço, né, conta que ele desejava comer alfarrobas, que nem os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, vamos analisar aqui. Alfarroba é uma frutinha da alfarrobeira, não sei se vocês conhecem. E eu fui, então, a pesquisar o que seria essa alfarroba. Ela é uma árvore lá da região do Mediterrâneo, ali na Europa, na Península Arábica. E cada vase contém uma fruta em forma de uma vase. Cada vase tem de 8 a 12 sementes, de tonalidade castanha, um marronzinho. E ela é conhecida pelo sabor adocicado. E eu, na minha pequenez, eu logo imaginei um jatobá. Deveria ser uma fruta, assim, bem terrível. Você começa a comer, você vai enjoando. E quando... Aí Jesus, na parábola, ele nos mostra isso. Que ninguém quis ajudar. Aqui, Jesus está demonstrando a imensa carência que a gente tem quando utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Então, nós sentimos carente de tudo. E aqui não é uma fome material que esse moço tem, não. É uma fome, Jesus está mostrando, que é uma fome espiritual. E qual seria o principal ingrediente que iria matar essa fome espiritual? O amor. Então, ele estava sentindo falta
de amor. E a fome, e essa fome, ela, ela é saciada só na casa do Pai. Seja no nosso Pai terreno, seja no nosso Pai maior, nosso Criador. Então, quando nós afastamos de tudo, a gente fica assim, muito triste, muito para baixo. E aí gera até as doenças existenciais. Essas doenças de falta de amor, de falta de companheirismo, elas são ocasionadas por duas coisinhas só: pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. E na doutrina espírita, Kardec nos traz o seguinte comentário. Está lá no capítulo 11, amai o vosso próximo como a si mesmo. O egoísmo. O egoísmo é aquilo, tudo é meu, só para mim. A chaga da humanidade que tem de desaparecer da Terra. Nem Lúcio nos diz, no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, que nós só vamos aprender a amar em família. Então, em família, nós vamos acabar com o nosso egoísmo. Nós já começamos a compartilhar aquilo que nós temos materialmente falando com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós já começamos aí um princípio desse amor universal. E ele diz mais: o orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se nós ficarmos no nosso orgulho, nós nunca seremos felizes, né, meus amigos? Caindo em si. O moço caiu em si. Opa! Todos nós, uma hora, caímos em si. Esse cair em si é tomar consciência do que está acontecendo, né? Das nossas atitudes equivocadas, onde a gente até começa a fazer um questionamento. Quem sou eu? Que valor eu tenho? Que vida eu tenho? A gente começa a perceber as consequências do nosso livre-arbítrio. E muitas das vezes a gente até questiona Deus. A gente fala que Deus, o que eu fiz a Deus para estar recebendo isso, né? Por que, meu Deus, isso aconteceu? A gente fala, por que Deus está me punindo? Mas Deus não pune ninguém. O que parece ser uma punição é um convite à reeducação pela dor. A dor nos ensina a cair em si. Todo mundo conhece aquela frasinha, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. A gente vai cair em si. E a dor, ela vai nos ajudar na nossa evolução. A nossa evolução só vai acontecer pelo amor. E também com a mudança, né? Tirando de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo que vivemos, aí nós vamos ter uma vida repleta de sentido. Nós vamos tomar sentido do que está acontecendo conosco. Levantar-me. Esse levantar-me é uma atitude de alto amor. Ele começou, né, a ter amor por ele mesmo, o propósito de voltar para a casa do Pai. Então, essa dinâmica da perda e do retorno para reconectar com a sua origem. Que é a sua origem? A casa do Pai. Pai Criador. Então, o retorno para o amor que ele não deveria ter deixado, né? O levantar-se é um ato de reconectar com a origem, né? Daquilo que a gente nunca deveria ter deixado.
Então, nesse ponto é fundamental, quando a gente cai em si, planejar as ações antes de exercitá-las. Então, né, caí em si, puxa, magoei uma pessoa. Então, não adianta agora ficar, né? Vou planejar. Como eu posso reconectar com essa pessoa que eu magoei, né? É a gente buscando o encontro com o potencial divino que está dentro de nós, a nossa essência divina, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. A palavra pequei, a gente traz isso dentro de nós, né? Lá das nossas vivências passadas, né? Pequei está ligado à culpa e punição, né? Mas não é nessa perspectiva que Jesus traz nessa palavra. A palavra pequei é uma palavra hebraica e essa palavra em hebraico é amartia, que significa errei o alvo. Então, o Jesus admite o pecado nessa parábola, nessa visão, que o moço, que nós erramos o alvo. Foi por um atalho e não seguiu pela estrada correta. E aí, caindo em si, teve a necessidade de voltar para a estrada correta, para a casa do Pai. Então, percebendo os equívocos das nossas ações, nós vamos retomar para a casa do nosso querido Pai. E ali ele foi recebido, né, da melhor forma possível, que nós vimos, né, meus amigos? Com festa, com tudo. E, dentro dessa perspectiva, nós vamos estar analisando aqui. Quando a gente erra, porque o erro faz parte da nossa caminhada, porque Deus nos criou simples e ignorantes. E a gente só vai atingir o nosso aperfeiçoamento através das nossas experiências vividas, com os nossos erros e acertos. E quando a gente começa a perceber os nossos, principalmente os nossos erros, nós já começamos a ter a manifestação da nossa humildade. Esse céu, né? Pequei contra o céu. O céu é a nossa própria consciência. O que é que fica assim quando a gente faz alguma coisa que não deveria? O que é que fica ali nos cobrando? É a nossa consciência, não é Deus que vai nos cobrar. É a nossa consciência. E Kardec, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, lá na questão 621, ele pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? É uma das respostas mais curtas também, né? Na consciência. Então, se eu errei, eu fico ali, como dizemos, com a nossa consciência pesada. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou. Então o pai viu o filho chegando, tudo, né? Tal, e correu até o filho. Aqui tem até um equívoco. Se o pai é idoso, ele não consegue correr como a gente entende, né? Ele pode ter tentado apressar os passinhos, tudo, para chegar até esse filho. E ele começou a beijar repetidamente o pescoço. Então, ao analisar aqui, o que nós temos antes do pescoço? Acima, o cérebro. E abaixo, o coração. Então, isso simboliza o quê? Simboliza a nossa conexão, né? Nós conectamos com a nossa essência divina, com Deus. E aí foi uma conexão sem cobrança,
sem condenação. Lindo, maravilhoso, né? Isso daqui nos dá força para irmos na nossa caminhada, né? Porque muitas vezes a gente para ali na caminhada, fica lastimando, e a nossa vida não é feita de lastimação, né? Nós temos que caminhar para frente e para o alto. E aí entra, né, a questão de trazer para fora a principal estola e vestir. Estola é a roupa, estilo de uma camisola, né? Vestir aqui a gente entende o corpo, a nossa encarnação, né? A oportunidade que a gente tem de reparar aquilo que a gente ficou sem fazer na nossa encarnação, ou mesmo aqui no plano material, né? Um dia após o outro, de ir reparando tudo isso. Aí a gente vê também, dai um anel para a sua mão. O anel, ele é redondinho, é uma aliança. Então, aqui a gente percebe também a renovação dessa aliança com os compromissos de Deus, das leis de Deus, nosso Pai, né? E depois, as sandálias para os pés. Aqui eu achei linda essa análise aqui, ó. Sandália para os pés. O sapato vem para proteção mesmo, para proteger. Então, aqui nós vamos ter o quê? A proteção espiritual durante a nossa existência, para realizarmos as nossas tarefas no mundo. Então, é muito bonito essa parte. E agora, meus amigos, vamos lá, né? A gente teria muito mais coisas para estar analisando, mas o tempo é curto. Vamos pensar um pouquinho, né? E o filho mais velho? Onde que ele ficou? Ficou lá no campo. Momento nenhum ele veio, né, para dentro da casa. Momento nenhum ele estava ali, né? A gente vê essa questão muito aí, né, do egoísmo, da mesquinhez, que muitas vezes a gente tem dentro da gente. Aqui a gente vai entender bem essa diferença entre parece e o ser. Vamos refletir do seguinte ponto. Todos nós passamos a nossa vida dentro de uma religião, mas vamos pensar aqui dentro do centro espírita. A maioria de nós ou começou no centro espírita já, né, no ventre da mamãe, ou se não, depois já mais velho, mas a maior parte da vida dentro do centro espírita. Ali cumprindo tudo, fazendo o que tinha que fazer, distribuindo cestas básicas, fazendo enxovalzinho do bebê. Mas muitas vezes a gente faz muitas coisas por fazer, sem sentir o sentido daquilo que está fazendo, né? Sem iluminar por dentro e ajudar a iluminar o irmão que está ao seu redor. E aí tem aquela coisa, ao desencarnar, aí eu falo assim, né? Principalmente para quem tem algum carguinho dentro do centro espírita, né? Ao desencarnar, a gente, opa, eu ajudei tanto lá, eu ficava lendo o Evangelho, eu ficava lendo as mensagens iniciais da reunião espírita. Então, a gente fica procurando ali privilégios, por termos feito alguma coisa, mas isso é função nossa mesmo, né? Tem até aqueles irmãos nossos, a gente vê muito nos romances, nas histórias espíritas, tem pessoa que desencarna e espera ser recebido um espírito de luz, um Bezerra, um Emmanuel, esquece aquele espírito humilde, aquele seu espírito protetor está ali para ajudar, para proteger. Então, vamos largar de lado, né, esse egoísmo, essa mesquinhez desse filho mais velho. Porque em momento nenhum ele demonstrou amor ao pai, ao irmão. Ele fazia por fazer as coisas e cobrava, né? E para a gente
e finalizando o nosso estudo, a parábola do filho pródigo, ela representa muito a nossa trajetória na nossa vida. Os símbolos que tem aqui representam a humanidade. Há momentos na vida em que nós temos o filho pródigo e o filho mais velho. Nós estamos, meus irmãos, em processo de iluminação. Não podemos desistir em momento nenhum. Nós temos sempre, mesmo naquela hora que a gente acha que a gente está sozinho, nós temos que persistir na nossa caminhada. E devemos recomeçar quantas vezes for preciso. Com simplicidade, com humildade, porque nós nunca estamos desamparados. E para finalizar, eu quero ler essa passagem aqui, que está lá no livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. A vida é eterna, e que as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos de todos os matizes. Assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si. E desse despertar de consciência, dessa contrição sincera, resulta sempre o retorno aos braços amoráveis e ternos do Criador, que é o nosso Pai. Eu agradeço a todos a paciência de ter me ouvido, a paciência de estar aqui, e que nós possamos sempre ter essa confiança que nós nunca estamos desamparados. Que Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e eu digo sempre, Jesus e Maria Santíssima e os nossos amigos anônimos estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, nos mostrando o caminho correto para que nós possamos vencer as nossas carências, as nossas dificuldades. Gratidão, meus amigos. Um beijo no coração de todos. Não? Gratidão a Deus Pai, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui, né, reunidos em comunhão com o mesmo objetivo. Gratidão a você, né, Tânia, pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação, pelo carinho. E estamos aqui reunidos com a certeza de que esse dia, esse horário, esse momento, né, é apenas uma referência para a nossa vida material, mas temos a certeza de que esses ensinamentos, esse momento, essa oportunidade já está gravados em nós em espírito para a eternidade. Então, só podemos ter gratidão sempre, porque temos muito mais, né, para receber do que para agradecer do que para pedir, na verdade. E estamos aqui porque cremos em nosso Senhor Jesus, em vossas palavras, em vossos ensinamentos. E assim, ele mesmo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos, a vossa presença está aqui entre nós, nesse momento, as vossas bênçãos, né? Porque ele conhece cada um de nós, mais do que nós mesmos. Então vamos, nesse momento, continuando nessa serenidade, né? Nessas vibrações, canalizando essas vibrações, focando nessas vibrações divinas, para que estejamos de portas abertas para receber essas bênçãos em nossos lares, né? Os nossos familiares, nossa família nesse instante, e estendendo então essas vibrações aos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos conhecidos, que essa energia possa ser usada onde for necessário, segundo a santa vontade do nosso Deus Pai, Criador. Acho que não podemos nos esquecer sempre, né, do lar de idosos, do lar das crianças, né, dos hospitais, que essas vibrações possam chegar onde haja necessidade de refrigeração de almas, de renovação de esperança, nas penitenciárias,
onde houver necessidade de brilhar a vossa luz eterna e infinita. E assim, vamos elevando ao máximo nossas vibrações, né? Mais uma vez em gratidão para que possamos receber muito mais daquilo que viemos buscar, com a certeza de que daqui já saímos melhor do que o início dessa reunião. Gratidão mais uma vez a todos e que Deus nos permita, através de nossa pequenez, né, e das pessoas que virão assistir, né, essa reunião. Gratidão à tecnologia que vai permitir isso, que está gravando também essas vibrações. Possamos ser inspirações, né? Possamos ser exemplos, àqueles que virão assistir, impulsionando eles na direção do caminho da propagação do estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que contribuímos, então, diretamente para essa transição planetária, em nome de nosso Deus Pai, Criador, e nosso irmão e Mestre Jesus. Por favor, senhor Adalto. Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que Assim assim seja, seja. graças a Deus. Gratidão, meus amigos, e não esquecendo que na semana que vem estaremos aqui, quarta semana, Semana da Uso Intermunicipal de Franca. Não tenho ainda o tema e o orador, mas estão todos convidados. Fiquem com Jesus, uma semana de muita paz, né, Ronaldo e amigos queridos? Que Jesus nos ampare hoje e sempre. E um beijão no coração. Gratidão.